vídeo de hoje é um breve resumo de química. E para começarmos, temos que saber o que é a química. A química é uma ciência das estruturas e das interações da matéria. E o que é matéria? É tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e tenha massa. E quando falamos da matéria, temos que saber também que ela tem três estados: sólido, como um exemplo dentes e ossos, que tem formato e volume definido. O líquido tem um volume definido e adota um formato de seu recipiente, o exemplo é o plasma sanguíneo, que é a parte líquida do nosso sangue, e gasoso, como por exemplo o oxigênio e o gás carbônico, ou dióxido de carbono, que não tem formato e nem aspecto definido. Quando estudamos a química, temos que entender o princípio dela, que são os elementos químicos. Como vocês podem reparar no desenho da tabela periódica, que cada quadradinho desse representa um elemento químico. Toda letra que simboliza o elemento químico, como por exemplo o C, que simboliza o carbono, e o Na, que simboliza o sódio, e os demais da tabela periódica, recebem o nome de símbolo químico. Aí na imagem são alguns elementos químicos mais abundantes que encontramos no nosso corpo humano. Um exemplo, como vocês podem reparar, o oxigênio, que contém 61,65%, carbono 19%, hidrogênio, cálcio, fósforo, potássio, sódio, e entre outros. Cada um daqueles elementos químicos que você viu que contém na tabela periódica é composto por um átomo. Exemplo, o hidrogênio ele tem um átomo, o potássio ele tem um átomo. Se eu tiver dois oxigênio e um carbônico ligados, eu vou ter 3 átomos no total. Mas o que é átomo? O átomo ele é a menor unidade da matéria que retém propriedades e características dos elementos químicos. E na sua estrutura eu vou ter prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons, eles ficam juntinhos e formam o núcleo do átomo. E os elétrons, eles ficam lá na eletrosfera, que se chama de órbita de elétrons, ou também são chamados de órbita de valência. Como vocês podem reparar na imagem, eu tenho as bolinhas vermelhas e azuis, que são o núcleo do átomo, que é composto basicamente por prótons, que é positivo, e nêutrons, que é neutro, como o próprio nome diz. E eu tenho vários círculos circulares, que chamamos de órbita de elétrons, que contém os elétrons, que são negativos. E outra informação super importante é que as órbitas de elétron, elas só conseguem armazenar um número específico de elétrons. Como por exemplo, a primeira órbita de elétron, a mais próxima do núcleo, ela nunca tem mais que 2 elétrons. A segunda órbita ela tem no máximo 8 elétrons e a terceira ela consegue abrigar até 18 elétrons. E essas órbitas de elétrons, elas são preenchidas por elétrons em ordem específica, começando com a primeira órbita, ou seja, a mais próxima do núcleo. Mas não se preocupem agora. Vamos entender isso de elétrons melhor quando entrarmos na aula de ligações covalentes, ligações iônicas, onde vamos entender como funciona a estabilidade atômica, como os elétrons eles doam e recebem elétron para se estabilizar, enfim. Mas isso numa próxima videoaula. Mas uma coisa que é importantíssimo vocês já começarem a saber desde essa primeira videoaula, que o número de prótons ele é sempre igual ao número de nêutrons. Então, com isso, o número de prótons ele é o número atômico do átomo. A soma do número de prótons mais o número de nêutrons, que são iguais, como já vimos, nós vamos obter o número de massa do átomo. Mas, em alguns casos, o número de prótons não são iguais ao número de nêutrons. Ai, Guilherme, como assim? Você falou que o número de prótons ele sempre vai ser igual ao número de nêutrons. Calma, gente. Existe um termo na química que se chama isótopo.
Ou seja, o que é isótopo? São átomos de um mesmo elemento com um número diferente de nêutrons, portanto, um número de massa diferente. Calma. Reparem na imagem que eu coloquei no vídeo. Eu tenho 3 átomos de hidrogênio. No número que está abaixo, eu tenho o número indicando o número de prótons, ou seja, eu tenho um número de prótons cada um desses átomos. O que está acima está indicando o número de nêutrons que eu tenho nesse átomo. No primeiro átomo de hidrogênio, eu tenho um número de nêutron, ok? Eu tenho um número de prótons, que é igual ao número de nêutrons, ou seja, o número de massa vai ser 2. Só que no segundo eu tenho 1 de prótons, mas eu não tenho 1 de nêutrons, eu tenho 2 de nêutrons. Vai deixar de ser hidrogênio? Não. A única coisa que muda é que é o número de prótons. Então a soma dos dois, o número de massa, vai ser 3. No terceiro átomo eu tenho 3 nêutrons, ou seja, com a soma do prótons mais o nêutrons, eu vou ter de número de massa 4. Então, toda vez que eu tiver 2 ou mais átomos de um mesmo elemento com um número diferente de nêutrons, eu posso chamar na química de isótopo. E basicamente, só para fixar na cabeça de vocês, são elementos químicos com o mesmo número de prótons, porém com um número diferente de nêutrons, que vai ocasionar, como vocês viram, número de massa diferente. E só para curiosidade, o primeiro elemento chamamos na química de prótio, o segundo elemento nós chamamos de deutério e o terceiro elemento chamamos de trítio. Aí é outra imagem para fixar melhor para vocês o número atômico e o número de massa. A massa atômica a gente vai ver no próximo vídeo. Como vocês podem reparar, nós temos hidrogênio, que tem o número atômico 1, ou seja, eu tenho 1 de prótons, ou seja, 1 mais 1, 2. Seria o número de massa, como vocês podem reparar. Carbono, número atômico 6, ou seja, eu tenho 6 de prótons, 6 mais 6, 12. O número de massa seria 12. Nitrogênio, número atômico é 7. O número de massa, logicamente, 7 mais 7, 14. Oxigênio, número atômico 8, ou seja, 8 de prótons, 8 mais 8, 16, que é o nosso número de massa. Agora que acabamos de ver que cada elemento químico que contém lá na tabela periódica é composto por um átomo, quando eu ajunto 2 elementos químicos ou mais, o que forma? Qual é o nome que a gente dá para quando a gente faz a junção de 2, 3 ou mais átomos? Molécula, Guilherme? Bom, se você falou molécula, você acertou. Quando a gente junta 2, 3 ou mais átomos, nós formamos uma molécula. E a molécula, ela pode ser simples ou composto. Nessa representação dessa imagem, eu tenho 2 bolinhas da mesma cor ligadas uma na bunda da outra. Ou seja, eu tenho, na química eu tenho 2 oxigênio, O2, que é o famoso oxigênio. Ou seja, esse caso é um caso de uma molécula simples, porque é uma junção de um mesmo elemento químico, de um mesmo átomo. E nessa outra representação, eu tenho uma bola vermelha ligada a 2 azul. Essa bola vermelha é um hidrogênio. Essas 2 bolas azul é 2 oxigênio. Ah, H2O, uma molécula de água. Ah, eu tenho um hidrogênio e oxigênio. Olha, são elementos diferentes. Então, é uma molécula composta. Então, para finalizarmos essa aula, a molécula ela é a união de 2 ou mais átomos, podendo ela ser simples, de um mesmo elemento, ou composta de elementos diferentes, como dei o exemplo do O2, que é a molécula de oxigênio, que eu tenho 2 moléculas de oxigênio, ou seja, de um mesmo elemento químico, e a molécula composta que eu dei o exemplo da água, que eu tenho hidrogênio mais o oxigênio, 2 elementos químicos diferentes. Então, molécula composta.